Olá, estamos aqui com o nosso podcast. Eu, Wilson Rosa, aqui Dr. Tiago Duarte. Vamos trazer para vocês o diagnóstico do Rio Grande nesse podcast, falando de saúde, com especialistas e com grandes médicos, né, doutor Tiago? Grandes personalidades. Hoje conosco o Dr. Gerson Junqueira Júnior, que foi meu professor, foi meu preceptor. Wilson. Olha só que bacana, presidente da Anhiggs. Hoje presidente da Anhiggs, grande cirurgião geral, um exemplo de conduta e de técnica também. Doutor Junqueira, a primeira pergunta que a gente faz, por que o senhor escolheu trabalhar nesta área, né, da cirurgia digestiva? Bom, é uma história... Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui entre vocês. O Tiago, meu amigo já de muitos e muitos anos. Realmente foi na época que eu era contratado no Hospital de Clínicas, né, e já como cirurgião geral digestivo. O Tiago estava nos bancos escolares, então... acho que eu ensinei meu avô também. Eu acho que eu ensinei ele a se escovar, botar a luva, botar avental, dar ponto e tudo mais. Mas a história foi assim, eu queria fazer medicina na época, lá minha adolescência ali, queria fazer medicina, passei no vestibular. Mas o que aconteceu? Quando eu passei no vestibular lá na URGS, hoje ainda é assim, tu tinha a turma que entrava em março e tinha a turma que entrava em agosto. Eu fui da turma que entrou em agosto. Daí pensei assim, poxa, vou ficar agora 4 meses livre, vou poder fazer o que eu quiser, jogar futebol, fazer o que eu quiser, não ter responsabilidade nenhuma. E a minha mãe, não, vem cá que eu vou te levar lá para Santa Casa. Já falei com um cirurgião, um amigo meu, tu vai ficar lá numa enfermaria, na enfermaria 10, lá na Santa Casa, já tem que começar, não tem nada que ficar vagabundeando aí 4 meses. E me botou numa enfermaria de cirurgia, a 10ª enfermaria, cirurgia geral de mulheres. Na época era o Dr. Pombo Dornelles e o Dr. Telmo Cruzer, os preceptores, os coordenadores da enfermaria. E aí o meu primeiro contato com medicina foi com cirurgia mesmo. E o que fazia lá sem ter entrado na faculdade? E aí aprendi essas coisas, aprendi a me escovar, aprendi a botar luva, aprendi a dar ponto, aprendi e atendia, né, ali com os residentes e entrava em tudo que era tipo de cirurgia. Sua mãe estava certa, né? Viu? E aí, evidentemente que o gosto pela cirurgia surgiu ali. E foi muito difícil depois na faculdade, alguma área clínica me persuadir, sabe? Eu fiquei mesmo na área cirúrgica. Claro, poderia ter feito cirurgia vascular, cirurgia plástica, coloproctologia, mas fiquei na cirurgia geral, fiquei na cirurgia digestiva. Depois já no Hospital de Clínicas, trabalhei muito tempo com o Renato Amaral, que foi meu professor na faculdade, depois na residência, e ali com cirurgia oncológica, com cirurgia digestiva e oncológica, eu acabei ficando nessa área. Sim. Estou falando aí minha faculdade foi de 82 a 88, minha residência 89, 90, 91, então estou falando coisas do século passado, né? Histórias do século passado. Mas e aí o gosto pela cirurgia veio daí. Né? Realmente me apaixonei, é uma coisa que eu faço com muito carinho, com muita devoção, né? Sim. E sempre com muita empolgação, que é mais importante. E sempre quis fazer medicina, Gerson? Sempre, que eu me lembre, sim, de época de adolescente, de criança até, sempre... Alguém na família era médico? Eu tenho muitos médicos na família, mas todos muito ligados à psiquiatria, né? Por pai de mãe, eu sou Godoy, por pai de mãe, então Jacinto Godoy foi fundador aí do São Pedro, fundador da Sociedade de Psiquiatria era a Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Neurocirurgia. Sim. Né? Mas tenho outros pediatras, tenho obstetras, enfim, mas acabei indo para o lado ortopedismo, acabei indo para o lado da cirurgia mesmo. Da cirurgia geral. Cirurgia geral. E pensou em alguma outra especialidade cirúrgica ou sempre pensou em geral? Sim, pensei. Teve um momento ali, na época de R2, R3, que eu pensei muito em cirurgia plástica. Mas, de fato, assim, a plástica que eu queria não era a estética, era a reparadora. E aí chegou num momento ali, no final do R2, ou eu ia para a plástica, fazia concurso para plástica, até fiz o concurso para plástica, mas também veio a possibilidade de fazer o R3 com o Amaral, né?
E aí acabei optando por ficar na geral e digestiva. E além das cirurgias gerais, apendicectomia, hérnia, trabalha muito com bariátrica, é isso? Também, eu trabalho muito com bariátrica, né? Mas eu também faço muita cirurgia oncológica, né? Por conta disso, sarcoma, melanoma, a parte da oncologia digestiva, né? Esse é o meu carro forte. Eu faço bariátrica, sim, né? Mas o meu carro forte é a cirurgia oncológica digestiva, né? Câncer gástrico, câncer de cólon, enfim, e muito sarcoma, melanoma, tumores de partes moles. Né? Doutor Gerson, tem o pessoal em casa quer saber esses detalhes, assim, se assusta com essa coisa de câncer no estômago, você é mais objetivo, assim. Tem alguma, como é que eu vou lhe dizer, um perigo maior que as pessoas têm que cuidar, as pessoas têm que tomar para evitar que tenha problemas digestivos mais graves? Não sei se tem alguma linha assim de cuidado. Os dois grandes vilões sempre são o cigarro e o álcool, né? Então não é só para câncer de cabeça e pescoço ou para câncer de pulmão, né? Também para câncer de bexiga, também para câncer do aparelho digestivo, né? Sim. E outra coisa, a obesidade também é um fator predisponente para muitas neoplasias malignas, né? Não só no homem como na mulher. Todos os cânceres ginecológicos têm influência, estão aumentados na obesidade. Muitos cânceres, muitos tumores malignos também do homem e do aparelho digestivo estão aumentados na obesidade. Sim. Então a obesidade ela é um fator predisponente para a neoplasia maligna também, né? Eu me lembro que o Dr. Gerson participou aqui da nossa frente parlamentar de enfrentamento à obesidade infantil. É isso, Dr. Gerson? Sim. O Brasil ele está assim, no nosso planeta, né? A obesidade é uma grande pandemia, né? Já há muitos anos o Brasil não fica longe disso. E nós temos assim, um aumento cada vez maior de sobrepeso, obesos leves, obesos graves, e na infância e na adolescência isso também sobe com muita frequência. Sim. E, portanto, a atenção, o nosso olhar tem que estar também nessa faixa etária, porque a criança obesa, o adolescente obeso é o adulto obeso, e é o adulto com hipertensão, com diabetes, com câncer, enfim, e que talvez tenha que fazer cirurgia bariátrica lá adiante, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com essa faixa etária. Então, a gente tem medidas preventivas, como tu citaste, e que papel tem o diagnóstico precoce nessas patologias, Dr. Gerson? Na obesidade, ou eu estava falando agora tanto na parte oncológica quanto na parte de obesidade? Bom, na parte oncológica, evidentemente que quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico de uma neoplasia maligna, a chance de cura é muito maior. Isso em qualquer neoplasia, tanto as do tubo digestivo, né, próstata, mama, as neoplasias malignas da mulher, enfim, sempre que a gente faz o diagnóstico precoce, câncer de pele, enfim, tudo, a gente vai ter uma resposta terapêutica de muito mais sucesso, claro, e cura. Sim. A obesidade, a gente precisa, que é uma coisa totalmente distinta, mas a gente precisa detectar, e daí não é diagnóstico precoce, mas é detectar a criança, o adolescente, o adulto que está tendo dificuldade com a balança com mais precocidade e a partir daí atuar com mudanças de hábito, com atividade física, né, com restrição alimentar. Por quê? Porque se a coisa vai, certamente as comorbidades vão aparecer em grande número, né, em cardiovasculares, endócrinas, enfim. Eu estava vendo aqui, doutor Gerson Junqueira, a questão da cirurgia bariátrica pelo SUS, que demora muito, né? Em torno de 10 anos, e paga um valor baixo também. Mas agora vem aí a tabela SUS gaúcha, doutor Tiago, que vai melhorar esses valores. Estava vendo aqui, vai passar de 6.145, a atual tabela do SUS para uma cirurgia bariátrica, para 12.290, vai dobrar. Esse anúncio que foi feito semana passada, a partir de acordo judicial, se o Estado conseguir implementar isso, a bariátrica é que vai ter
um dos principais incrementos. Qual é a importância disso, Dr. Gerson? Melhorar a parte remuneratória dos procedimentos. É o que eu sempre comento, assim, o Brasil não tem falta de médicos, né? O Brasil tem muitos médicos. Nosso estado hoje está com 21 escolas de medicina. Nós temos aqui no estado 38 mil médicos em atividade. Nós temos uma enormidade de faculdades no Brasil. Estamos com quase 650 mil médicos no Brasil, mais de 400 escolas de medicina. E eu não vou dizer o número exato aqui, porque certamente deve estar abrindo nesse minuto mais uma e mais outra e mais outra. Mas os 400 e alguma coisa. Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa distribuir melhor os médicos no nosso país, né? A gente tem uma concentração muito grande de especialistas na região sudeste e no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul desponta na região sul, mais do que Paraná, mais do que Santa Catarina. Os programas de residência médica estão também muito concentrados no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, né? E a partir daí a gente não vê em áreas mais remotas, o norte principalmente, o nordeste, a gente não vê estrutura médica, estrutura de saúde pública e privada, programas de residência médica, né, para que atraia os médicos para essas regiões mais longínquas e mais que são mais difíceis de se fazer uma medicina de qualidade, né? Para isso também, né, não é só estrutura, a gente precisa ter um programa de governo, um programa remuneratório adequado, uma carreira médica, né? E mais do que isso, a gente tem que ter uma remuneração do SUS mais adequada. A gente teve aqui algumas semanas atrás, né, Tiago, a visita do secretário da Saúde lá de São Paulo, que falou sobre o Eleus Spaiva, né? Tabela SUS Paulista. Pela tabela SUS Paulista e o quanto ele conseguiu avançar no atendimento de saúde pública do estado de São Paulo aí o ano passado e agora esse 1 ano e meio, né? Eu acho que se a gente conseguir replicar essa tabela no nosso estado aqui, olha, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ganho no atendimento da saúde pública. A gente tem listas, né, de espera em consultas, em cirurgias gigantes, em todas as áreas, em todas as especialidades, mas algumas muito mais, né, oftalmologia, ortopedia, cirurgia geral, oncologia. E com isso, tendo uma remuneração, a gente vai conseguir fazer mutirões e muitos médicos e muitos hospitais vão abrir suas portas, mesmo hospitais privados vão abrir suas portas, né, para que isso seja equacionado. Então, olha, palmas para essa grande iniciativa que é o SUS Gaúcho. São 132 mil pessoas esperando só em Porto Alegre uma consulta, uma cirurgia, um exame. E se a gente tiver uma alternativa com remuneração adequada, porque hoje a tabela tem procedimentos, como por exemplo cesariana, que não são reajustados desde 2008, a tabela SUS nacional. Então isso é infactível. Querer que se aumente produção, né, dentro daquela tabela que é completamente defasada. Então eu acho que essa alternativa de complementariedade que saiu através da comissão especial, que a MRIGS, os hospitais participaram diretamente, que se construiu um relatório nesse sentido, agora o governador sinalizando nisso, eu acho que é um grande avanço. Mas, Wilson, o Dr. Gerson também é presidente da MRIGS. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Quais são os desafios da nossa MRIGS, Dr. Gerson? Pois olha, a história também da MRIGS é uma história interessante e peculiar de ser contada, né? Porque a época que eu fui convidado para concorrer na MRIGS, foi 2020, nós estávamos no meio da pandemia. Na época eu era diretor clínico do Mãe de Deus, e ali foram meses muito difíceis, que nós ainda
não tínhamos tido o impacto de fato da grande onda que foi ali em 2021, mas nós tínhamos o impacto das grandes das fake news, o impacto do imponderável, o impacto do desconhecido. Então foram meses em que a gente não sabia se poderia operar, se poderia fazer vídeo, como é que ia ser o bloco, como é que ia entubar, não sabia nada, e era só especulação. E os hospitais vazios, a gente não tinha movimento nenhum ali. E naquele momento ali, eu acho que foi junho, julho de 20, né, um colega que ex-presidente da MRIGS me ligou, o Dirceu Rodrigues, que é o nosso diretor administrativo, me convidou. Grande doutor Dirceu. Me convidou. Olha, já nós estamos montando aqui uma chapa, tu não quer participar? Como eu sempre fui ligado muito ao MRIGS, né? Já fui presidente da Sociedade de Cirurgia Geral, já fui presidente da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul, já fui mestre do nosso capítulo do Rio Grande do Sul aqui do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então sempre estive muito ligado na MRIGS. Eu disse, não, vai ser um prazer. E estava meio sem fazer nada, né? Porque realmente nós estávamos com um movimento cirúrgico muito aquém, os consultórios fechados. Eu era um dos poucos que estava atendendo ainda. Aceitei. No outro dia, me liga a outra colega, que era da chapa oposta, me fazendo o mesmo convite. Eu disse, olha, mas eu já conversei com o Dirceu, disse, mas ele já te ligou, mas que safado. Né? Nós brigamos, a diretoria rompeu e nós estamos com 2 chapas aí. E vai ter eleições na MRIGS depois de muitos anos, porque sempre era por meritocracia. Né? Tá bem, mas acabei aceitando ficar com o Dirceu, porque eu conhecia o pessoal. Passou algumas semanas, ele me manda a carta Dirceu, tem que me mandar aí a carta para mim, o documento para me fazer a minha inscrição e tal. E ele me mandou de presidente. E eu pensei, o Dirceu está ficando velho, né? Olha só, ele mandou errado aqui, ele mandou a dele em vez da minha. Tá? Eu pensei, vou ficar lá de diretor científico, diretor cultural. Aí ele disse, pô, Dirceu, tu me mandou de presidente. Não, mas você vai ser o nosso presidente. Mas como é que eu sou o presidente? Eu estou lá no mãe, estou cheio de coisa, né? Diretor clínico, pandemia aí a 1000. Não tem como, não tenho tempo, não tenho... E eles acabaram me convencendo. E, de fato, assim, eu acho que foi um momento que eu já estava há 6 anos como diretor do Mãe de Deus e estava terminando meu mandato. Coincidentemente, terminava ali no Dia do Médico, né, quando era a eleição. Fui para a eleição, ganhamos a eleição muito bem, por sinal. Fui reeleito, já estou no 2º mandato. E os desafios da MRIGS, né, é um só. A gente pegou uma associação médica muito adormecida, muito esquecida, muito sem protagonismo ali em 2020. A gente via isso, naquele momento de pandemia, a gente via o CREMER se manifestando, a gente via o Sindicato Médico se manifestando, mas a gente não via quem deveria de fato se manifestar, que é a Associação Médica, que é onde está a ciência, onde está a inovação, onde estão as sociedades de especialidades. Era dali que tinha que vir a clareza, o farol no meio daquela neblina toda de incertezas que era a pandemia. E é isso que a gente tem que fazer e tem feito, acho que com muita propriedade. A gente, nesses últimos anos, aí, já estamos no 5º ano, a gente conseguiu fazer com que a MRIGS tivesse mais protagonismo, aparecesse mais, conseguisse capitanear os debates sobre saúde pública no Rio Grande do Sul, sobre honorários médicos no Rio Grande do Sul, e aí tem que citar o papel nosso aí junto ao IP, né, Tiago, que também nos ajudou tanto. Luta, né? Uma luta que continua, né? Por melhor qualidade e remuneração. Uma remuneração, né? Mas também mostrar questões para a comunidade sobre a pandemia, o que foi, dengue, vacinação, cigarro eletrônico, são coisas que são coisas muito prementes agora e que a gente precisa, como uma associação médica, levar isso para a sociedade e para a comunidade médica em geral. Lá na pandemia teve uma escultura que foi até colocada ali na entrada da MRIGS. Fala um pouco sobre essa escultura. Nós ali em 2021, nós tínhamos muitas baixas entre médicos, de fato. Muitos colegas morreram de Covid, não só porque adoeceram, né, mas porque estavam na linha de frente de Covid. Não só médicos, mas muitos profissionais de saúde em geral. Então, a MRIGS se sentiu na obrigação de homenagear esses profissionais de saúde,
médicos, enfermeiros, Muito psicólogos, né? Merecido. Fonoaudiólogos. E convidamos um colega nosso que é cirurgião plástico e artista plástico, né? E junto com ele, ele foi de uma felicidade ímpar em criar um monumento, não é uma estátua, é um grande monumento que é o Memorial da Gratidão, que são 3 grandes placas de bronze, onde tem ali o início da pandemia, né? A morte, depois a ciência e a cura. Bacana. Então, nesses 3 momentos, né, a gente vê o que foi a evolução da pandemia ao longo daqueles anos ali, 20, Muito 21, legal. 22. Né? Está lá eternizado, não só para homenagear, mas para nunca podemos esquecer o que foi a pandemia, a falta de planejamento que todo o mundo teve com uma doença, né, como foi a Covid, e, portanto, isso nunca deve ser esquecido, deve ser sempre lembrado. Isso aí. Né? E o ano passado tivemos algo muito semelhante. Né? Tivemos uma outra catástrofe climática e, de novo, vimos como na área da saúde e na área da defesa, nós precisamos avançar muito em planejamento. E ali a AmRig esteve presente novamente, né? Naquela enchente, a AmRig esteve presente novamente. Inclusive foi um ponto de apoio, né? Ponto de apoio, de recepção de medicamentos, catalogou medicamentos e dispensou medicamentos que foram fundamentais. Vamos deixar isso para o próximo programa. Vamos. Que está estourando nosso horário aqui. Dr. Gerson Junqueira Júnior, muito obrigado por o senhor ter vindo. Pena que não tem mais tempo, mas nós vamos chamar o senhor de novo aqui. Mas vai certamente ser um prazer. No nosso podcast com o Dr. Tiago. Muitas histórias aí para contar e para relembrar também, né? Isso aí. Obrigado, Gerson. Muito obrigado, obrigado. Dr. Gerson.